Eu vou abrir o primeiro bloco da nossa live com as nossas clássicas apresentações. Eu sou a Janaína e eu não sou capaz de opinar. Eu sou a Juliana e eu me defendia muito melhor e mais facilmente do machismo antes da maternidade. Eu sou a Ana. Gostei disso, Ju. Gostou? Gostei. A Ana tem 3 filhos, sou casada com um homem. E eu tenho a sensação que se eu percebia o machismo, ele não chegava nem aos pés do que é o machismo depois da maternidade. Qualquer coisa que a gente falar aqui que se assemelhe à nossa realidade aqui. É mera coincidência. Mas o que aconteceram com uma prima, amiga de uma amiga? É abstração pura. Arte imita a vida, tipo aqueles créditos do fim da novela, né? A vida imita a vida, nesse caso. Hoje tem fogo no parquinho? Tem. E eu senti que as coisas já foram diferentes ali, sabe? Por conta de eu estar em processo de devir mãe. Sei, o desejo da maternidade talvez seja um desejo idealizado, fantástico e tal, mas eu nunca tive uma história de ser mãe como algo idealizado. De menina, de brincar, de querer casar, de querer ter filho. Esse modelinho aí não faz parte da Eloá capricorniana que pensava em fazer mestrado, doutorado, não ia casar, não ia ter filho. Aí a vida fala assim, se fode aí. Eles viram filhos da gente. Se dizer que eu sou um pouco homem... Você é sagaz, minha filha. É uma pessoa que faz sabão, sabe como é que funciona o negócio do Facebook, faz negócio sabe tudo sobre na live no Instagram, faz pão. Não é, assim, é outra coisa. Eu acho que a geração das nossas mães era uma geração muito engajada no trabalho, né? Exato. De tentar conciliar a maternidade com o trabalho, ter uma carreira, ter uma independência financeira. Tá por cima porque é uma onda do feminismo que achava que uma equiparação laboral nos emanciparia. Ia resolver. Mas não foi o que aconteceu. Exato, não foi. Quando a gente chegou aqui, e eu não estava trabalhando, enfim, estava grávida da Anitta e tal, eu assumi a cozinha como nunca antes, né? Como nunca antes eu assumi a cozinha. Nunca imaginei que seria esse meu destino na Europa, mas foi o que eu vou todo sábado e todo domingo, há 6 anos, quando dá 1h da tarde, eu tenho que falar, amor, você não vai preparar nada para as crianças. É impressionante como não aprende, né? Um dia que ele falou, não, eu não vou falar isso não, porque é muita exposição, eu já me expus demais nessa live hoje. Filho é da mãe, sempre foi e sempre será. Isso é quase uma praga. Eu não sei se está na hora já, será que já posso fazer essa provocação? Cada um se encarrega de uma coisa, eu me encarrego de fazer a compra. Mas você se encarrega de fazer a lista, vai tomar no cu, né, cara? Até na hora que você divide mal divididas as funções, porque já são mal divididas, eu não vou entrar em responder isso, porque eu já tô ficando puta também. Casa com ele, fofa. Eu falei na hora, você jura? Então casa com ele. Todo o nosso trabalho é tão invisibilizado o tempo inteiro que qualquer coisa que porra do homem faça... Ai, gente, eu tô ficando puta. Eu vou parar. Essa tirinha a gente fala carga mental, mas na verdade o título dela é Fallait demander. Fallait demander era só pedir. Que essa parte do trabalho é a parte mais cansativa. Porque por mais que o outro faça, você tem que ficar mandando fazer, lembrando de fazer. A preocupação é sua. Não é só isso, é toda uma estrutura que leva a isso, mas existe uma diferença de aporte financeiro dentro da minha estrutura familiar que me joga o tempo inteiro para a família e joga ele o tempo inteiro pro trabalho. Ele inicia com a pergunta... Não tô passando pano pra macho, não. Fica tranquilo. Estamos comportados até agora. No fundo, a gente tá mas a gente começa, né? A gente vai ter que fazer o fogo no parquinho. A gente não botou o fogo no parquinho até agora. Eu acho ruim quando vocês estão com o negócio mudo, que aí ninguém ri de mim, das minhas piadas. Eu tô agradável. Eu vou abrir pra falar. Engraçado, Ju, você é ótima. Continua. Porra, cara. Quando ouço sua voz... Graças. É um reforço positivo. A pergunta que eu deixo para vocês, companheiras e nossos espectadores amados, depois que você foi mãe, com filho pequeno, você já pôde dormir sem avisar para ninguém? Tempo? É verdade, assim, eu concordo totalmente, mas também fica a pergunta, por que somos nós que estamos aqui questionando os prejuízos da sociedade? Porque a gente que está perdendo, amor. Eles perdem, eles não conhecem.
Então, eles não têm a sensação de que estão perdendo. A gente sabe que a gente está perdendo. A gente conheceu, a gente viveu metade das nossas vidas sem filho. Então, a gente vê exatamente aonde está o nosso prejuízo. Eles não sabem, talvez não vão saber nunca. Então, será que isso configura prejuízo? Desses... Ai, Romeu, o que é, cara? Na boa. É porque vocês têm que ir pra cama já. São 1h da manhã. Boa noite. E a Laurie Penny, que eu sempre super sou fã dela, assim, ela é muito maravilhosa. E ela fala uma coisa que eu acho muito interessante, que ela fala que as mulheres são tomadas tanto do desejo delas, que elas são tão varridas das possibilidades que elas têm de imaginar um outro mundo para elas, que elas muitas vezes não conseguem reconhecer o próprio desejo. Tudo bem. Eu tenho aprendido muito a olhar os homens. Eu tenho me surpreendido muito a olhar os homens e realmente eu tô conseguindo entender que eles não fazem a menor ideia de porra nenhuma. De verdade. Assim, eles têm um lugar de privilégio tão arraigado, tão estabelecido. Tão confortável. É claro que eles podem fazer o esforço, mas tem algo deles que parece que eles não têm condição de olhar, porque eles estão num lugar que eles não conseguem supor o que é ser outro que não eles, assim. É uma coisa tão umbigocêntrica, é uma existência tão voltada para si mesmo que eles não conseguem. Aquela tua vida cheia de 3 filhos, aí tu vê aquela outra que não tem filho nenhum na quarentena plena, lendo, plena, vendo série. Aí tu fala assim... Porra, é foda! Eu tenho filho, cara. Não, tipo, eu tô zoando e tô brincando com isso. Mas assim, talvez tenha uma coisa de você se perceber numa situação e é disso que você se incomoda. É o papel do provedor. E é uma pressão enorme para o homem. Claro, é um lugar... O feminismo também luta para libertar o homem desse lugar de provedor. Não só o lugar de provedor, como o lugar do que não sofre, do que não chora, do que não se vê, do que não tem subjetividade, do que não se repensa, do que não... Que não tem ferramenta, que não dialoga. Exato. O machismo é ruim para todo mundo. Aquela que tá falando da vida inteira. Mas assim, a gente tinha combinado que a gente ia evitar. Você de repente percebe dentro da sua estrutura de casamento, de amor, de família, dos laços mais importantes que você construiu na vida, o peso do dinheiro. Colocar um outro valor que seja equivalente ao valor financeiro para o trabalho que a gente exerce dentro desse mundo onde a gente vive. Então, o valor financeiro ele vai sempre ser um lugar absoluto. É como, tipo, de repente você constrói a casinha bonitinha, cheia de amor, e você se dá conta de que dentro dessa casinha tão bonitinha que você construiu, esses valores que você não imaginava que iam estar na casinha estão. Eu vou colocar, jogo na roda uma parada pessoal, vai ficar para sempre na internet. Será que eu coloco? Gente, agora o momento, bota a mão na cabeça. Recua, Ana, recua. Recua. Não vou recuar. Mas sabe o que é apaixonada? Igual você pensa num homem, ou enfim, numa mulher, ou o sentimento. Eu acho que a palavra, as construções dos discursos, elas são super impactantes na maneira que a gente reage. E os próprios comentários aqui, né? A Cassiana falou só de mulher, ouvir, como assim não tem, né? As mulheres que são mais machistas nessa situação, porque eu acho que a gente não consegue ainda contornar a estrutura, porque ela é muito forte. Em algum momento a gente acaba vacilando e reproduzindo o machismo. E às vezes não só com uma pergunta formulada verbalmente, mas é como, às vezes, muitas vezes é a nossa presença, aquele bando de filho, vira uma pergunta para outra, assim, tipo, e você, não vai ter não? Não, que tá quentinha, não tá fria não, pode vir, tá uma delícia. Mas isso faz lembrar que tem um monte de gente que só começa a falar do lado B, o que a gente chama de lado B da maternidade, recentemente em rede social e tal. Ela vira uma armadilha de culpa, porque o amor materno, como qualquer outro amor, ele tem ambivalência, né? E nós somos cobradas por um amor incondicional, que você ame apesar de tudo e acima de tudo. E sempre que isso não comparece, ou que a ambivalência própria do amor comparece, a gente se culpa.
essa culpa que é infligida na gente, inflita na gente, sei lá como é que fala essa merda, é uma culpa que não é infligida nos De machos. certa forma, a gente tem certo poder dentro da família que está associado, tipo, nós agora trabalhamos e blá, 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 mas pensando na estrutura da sociedade machista, e quando a gente pensa que o lugar da mulher era em casa, e o homem ia trabalhar, a mulher controlava a casa e isso era onde ela tinha poder, era o poder da mulher estava em casa, estava no controle da casa, estava no controle da educação dos filhos, da alimentação dos filhos, da alimentação do Mas a marido. gente pode chamar isso de poder, será? Pode. Porque o poder é sempre de um em relação ao outro, né? Sim. Então a gente tem que pensar, é um poder nosso em relação a quem? Aos nossos maridos, claro. Aos nossos maridos. Você vê como um lugar de poder? Eu não vejo como um lugar de Eu poder. tava... Isso tem uma coisa que também tem a ver com o lugar da mulher de mãe na sociedade. A mulher que só ganha valor na sociedade quando é mãe. Eu estava lendo uma pesquisa, inclusive, que tem mas relação... valor, sim. Sim, mas aí, se tem um valor, existe um poder com o qual você pode sim e acaba estabelecendo sim uma relação com os maridos que foram para a guerra e tal, e como que na França se falava de ter filhos e que ela não consegue ver essas avós delas como mulheres infelizes, que eles viviam momentos muito felizes e que se tinha uma ideia de ter filho por patriotismo, por causa de que... Quando eu falo poder, ainda mais com essa palavra empoderada, parece que tem um juízo de valor positivo sobre esse poder. Não estou dizendo isso. Mas da mesma forma que a própria Silvia, nossa amiga, está questionando o valor do trabalho feminino e dizendo como que o nosso trabalho não está sendo valorizado, está sendo invisibilizado pelo capitalismo, a gente não é remunerada, mas ele tem um valor para o capitalismo. Eu vejo de forma clara, assim, o cara, ele tem o poder de tudo. Ele tem o poder do dinheiro, ele tem o poder de dizer onde você vai morar, não a gente exatamente, somos privilegiadas, enfim, nosso contexto é muito privilegiado, mas assim... Mais ou menos, né, Gata? Sim, exato, mais ou menos. Sim, mas não. Mas a gente tem recursos, a gente pode... Enfim, tô falando mas de não, mim. exatamente. Eu também tô falando de mim. Eu tô te entendendo e também tô falando de mim. Porque a gente tem recurso, mas a maternidade, ela freia qualquer recurso que a gente tem. O cara escolhe tudo. Ele tem o poder real de definir tudo. Como é que você se relaciona com esse poder? O que te sobra? Te sobra a casa. O grande problema que eu tenho aqui dentro da minha... isso de poder, entendeu? Se você exerce alguma influência no lugar que te sobra, você pode chamar isso de poder? Para mim, esse lugar é um lugar conveniente para quem de fato exerce o poder, que é o homem. Gente, mas a gente tem o lugar da casa porque eles precisam da gente lá. Sim. Eu não consigo ver como poder esse lugar. Desculpa, gente. Não é, né? Sim, não é. Mas... Eu acho que é um lugar de potência e é um lugar de valor. E ele devia ser remunerado, como diz nossa amiga Silvia, e reconhecido a importância desse trabalho da reprodução. Com certeza. Sim. Agora, eu não consigo concordar, não consigo alcançar que esse lugar pode ser um lugar de poder. Eu estou dizendo de um lugar onde você se relaciona e onde você consegue ter poder de atuação e não autonomia com relação ao homem, mas autonomia sim dentro daquele trabalho. É justamente isso que a Silvia Federici fala também, quando ela fala que esse trabalho doméstico, ele é tão poderoso e deveria ser visto como tão poderoso que ele deveria ser, já que a gente vive numa sociedade de valores capitalistas, ele deveria ser remunerado. Porque ele é um trabalho poderosíssimo, que é invisibilizado. E essa invisibilização Mas se ele é invisibilizado, é ele não tem poder nesse trabalho, gente. Entende? Ele tem valor. Mas esse que é o problema. Mas esse é o poder para definir o jogo. Entendi. Uma coisa é o poder que define o jogo. Porque o jogo é definido pelo homem. Exato, ninguém está falando mais como é que esse lugar pode mas o homem que é um assalariado, assim, que é o que a Silvia Federici fala, o homem que é um assalariado, que acorda às 8 da manhã para trabalhar na fábrica e volta de trabalhar na fábrica, ele não está decidindo porra nenhuma, gente. Esse homem não está decidindo nada.
Mas ele exerce uma relação de poder com a mulher dele. Claro, e o lugar talvez... Ora, você tá pensando na microsfera. Esse homem assalariado não decide nada, mas tem um homem acima dele que decide tudo. E tem um sistema que é de um homem que decide tudo. A gente tá falando da família. Eu tô falando dentro de casa. Eu tô falando da família. Porque esse homem que é um assalariado, que é explorado pelo sistema capitalista e que também é vítima desse sistema, ele exerce sim um poder sobre a mulher, e ele ganha Silvia fala que a mulher, ela é fundamental, e o trabalho dela é fundamental para que esse homem consiga continuar produzindo. Do que ela está falando? Ela não está falando de escolher o que a gente vai fazer no jantar, apesar de que também. Ela está falando, sim, de que o cara chegue e tenha o jantar pronto. Se o cara chega e o jantar não está pronto, talvez no dia seguinte ele não seja tão produtivo. Então, assim... Ou talvez ele bata na mulher dele. Sim, Ju. Sim, tá. Que eu acho que talvez a gente tenha que pacificar o que a gente está chamando de poder. Talvez eu esteja chamando de poder uma coisa, você esteja chamando outra coisa de poder. Acho que a gente tinha que chegar numa conta. É muito legal falar isso. Se inscreve no canal. Se inscreve no meu canal. Engraçado. Se inscreve no nosso canal. Eu vou falar essa frase. Se inscreve no meu canal. Vocês vão arrepender. Vocês não vão arrepender. Vale a pena. Descobrir coisas incríveis sobre absolutamente nada que vocês já não possam ter lido um livro. Mas pelo menos assim, aqui, ó, se divertirem.